Olá, graça e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão conosco conectados no Facebook, YouTube, Instagram, no WhatsApp, Telegram, Tumblr. Para os demais irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente este grande propósito em orações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que vocês estarão ouvindo ou assistindo a este grande propósito, mas eu creio poderosamente que há de edificar as vossas vidas, que há de transformar a sua fé, a sua esperança. Hoje, neste terceiro módulo falando sobre superação, fé em vez de medo durante a pandemia, chegamos ao final deste grande propósito de 5 dias. Em uma época onde o medo está se empoderando de muitos corações, mesmo aqueles corações que creem em Jesus, é tempo de se levantar, é tempo de ser ousado na fé, de brilhar a luz do amor de Jesus nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Junte-se ao projeto A Marca da Promessa, que mostrará como a palavra de Deus permite que o Espírito Santo produza calma e confiança em seu interior neste momento da pandemia, neste momento em que o coronavírus tem amedrontado muitos, mas muitos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo. E hoje, meu irmão, minha irmã, este último tema deste terceiro módulo sobre superação com o tema-chave Fé em vez de medo durante a pandemia, uma meditação no subtema O Poder da Oração. Dedico este 5º dia a este tema. Quando cercados pelo medo, precisamos nos lembrar de orar. É muito fácil esquecer esta parte crucial do nosso relacionamento com Jesus. Quando somos pegos em nossas dificuldades, obstáculos e situações difíceis, nós tendemos a tentar batalhar com a nossa própria força. Mas temos Jesus ao nosso lado para nos ajudar. A oração tem um papel fundamental em nossa fé e pode dominar o nosso medo. A reflexão de hoje, eu quero te encorajar a orar contra o medo. Vamos lá. Eu trago 5 perguntas para aplicar em sua vida. Primeiro, como você costuma entrar em oração? Você ora em tempos de dificuldade ou ora nos bons e maus momentos? Segundo, por que você acha que isso é importante? Terceiro, como você reage frente a este turbilhão que é o coronavírus, frente aos danos que podem chegar até você e aos seus amados? A noção de que o único tipo de oração que a Bíblia nos ensina a fazer é o tipo de oração que tem poder? Quarto, tire um momento para abrir a sua Bíblia e ler Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. O que Deus está te dizendo? Por que você deve acreditar nele? Quinto e último, separe um momento, quieto e sem pressa, para orar a Deus, para chegar-se corajosamente perante o trono da graça, para permanecer em sua presença, para permitir que Ele te encha com a sua confiança e seu amor. E hoje vamos meditar no livro de Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. E a palavra diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.
Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconectem de tudo e preste atenção na mensagem que Deus traz neste último dia deste grande propósito em orações, fé em vez de medo durante a pandemia. Meu irmão, minha irmã, aqui nos aproximamos mais da grande concepção típica do autor de Hebreus, a de Jesus como perfeito sumo sacerdote. Para cumprir perfeitamente sua função, o sumo sacerdote devia estar plenamente em contato com os homens e com Deus. Sua tarefa consiste em levar a voz e a presença de Deus aos homens e introduzir os homens à própria presença divina. O sumo sacerdote devia conhecer perfeitamente o homem e a Deus. Isto é o que esta carta reclama para Jesus. Ponto número 1. Em primeiro termo, esta passagem começa sublinhando a grandeza infinita e a divindade absoluta de Jesus. É grande por natureza, não em virtude dos honras que os homens lhe conferem ou das aparências externas. É grande por direito próprio e em seu ser essencial. Ele penetrou os céus. Isso pode significar uma de duas coisas. No Novo Testamento, advertimos diferentes usos do substantivo céu. Pode significar o firmamento estrelado, o céu dos anjos e o supremo céu, o céu da presença de Deus. Isso poderia significar que Jesus passou através de todos os céus que possam existir e está na própria presença de Deus. Poderia ser o que quis dizer Cristina Rossetti: os céus não podem contê-lo. Poderia significar que Jesus é tão maravilhoso e grande que até o próprio céu é muito pequeno para ele. Ninguém pôs jamais maior ênfase na infinita grandeza de Jesus que o autor de Hebreus. Ponto número 2. Mas agora se volta do outro lado. Ninguém esteve nunca mais convencido da identidade completa de Jesus com os homens. Ele suportou tudo que um homem tem que suportar. Passou por todas as experiências humanas. É em tudo semelhante a nós, exceto em que de tudo isso emergiu sem pecado. Agora, antes de examinar mais de perto o valioso conteúdo desta afirmação, devemos perceber algo. O fato de que Jesus fosse sem pecado significa necessariamente que conheceu o abismo, tensões, assaltos e tentações que nós jamais conhecemos nem chegaremos a conhecer. Sua luta, longe de ser mais fácil, foi extremamente difícil. Qual é a razão? Nos cedermos à tentação antes que o tentador use todo o seu poder. Somos facilmente derrotados e jamais experimentamos a tentação em toda a sua força e em seu embate mais terrível, porque nos desabamos muito antes de alcançar essa etapa. Mas Jesus foi tentado como nós, e muito mais além do que nós. Em seu caso, o tentador usou todos os recursos, mas Jesus se manteve incomovível. Pensemos na dor. O organismo humano pode suportar certo grau de dor, mas quando se alcança esse ponto, a pessoa desfalece e perde o sentido. Chegou ao limite. Há agonias de sofrimento que não conhece devido ao fato de que sobreveio o colapso. O mesmo ocorre com a tentação. Sofremos um colapso perante a tentação, mas Jesus sofreu tentações muito maiores que as nossas, sem desmaiar. Verdadeiramente, pois, foi tentado em tudo como nós o somos. E também é verdade que jamais ninguém foi tentado como ele. Terceiro e último ponto. Esta experiência de Jesus teve 3 efeitos. Primeiro, deu-lhe o dom da simpatia. Aqui há algo que devemos entender, mas nos resulta difícil. A ideia cristã de Deus como um pai amante está entretecida na malha
mesmo de nossa mente e coração, mas era uma ideia nova. Para o judeu, Deus era santo. A palavra santo tinha o significado de diferente. A ideia fundamental de Deus é que era diferente, que pertencia a uma esfera da vida e do ser completamente diferente da que é a nossa, que não participava de nenhum sentido de nossa experiência humana. De fato, era incapaz de tomar parte nela porque era Deus. Isso se acentuava ainda mais no pensamento grego. Os estoicos, os pensadores gregos de mais voo, diziam que o atributo primário de Deus era a apartheia, atendendo por isso à incapacidade essencial de sentir algo. Argumentavam que se uma pessoa pode sentir tristeza ou alegria, isso deve a que alguma outra pessoa pode influir nela, pode fazê-la feliz ou alegre, pode afetá-la. Agora, se pode afetá-la, significa que, ao menos nesse momento, essa pessoa é superior à afetada. Os gregos sustentavam, pois, que ninguém podia fazer nada a Deus, ninguém podia afetá-lo de algum modo, ninguém podia ser maior que Deus. Portanto, Deus devia ser completa e essencialmente incapaz de sentir alegria ou tristeza, felicidade ou tristeza. Os estoicos sustentavam que a própria essência do ser e natureza divino consistiam em que Deus estava mais além de todo sofrimento. Outra escola importante estava formada pelos epicureus, que afirmavam que os deuses viviam em perfeita felicidade e bem-aventurança. Viviam no que denominavam os internúdios, os espaços entre os mundos. E ali, em completo afastamento, nem sequer eram conscientes do mundo. Os judeus tinham seu Deus diferente, os estoicos, os deuses sem sentimentos, os epicureus, os deuses completamente separados. E neste mundo de pensamento se introduz a religião cristã como concepção incrível de um Deus que deliberadamente suportou toda a experiência humana. Plutarco, um dos gregos mais religiosos, declarava que era blasfemo envolver a Deus nos assuntos deste mundo, e o cristianismo veio com a surpreendente concepção de um Deus que não só está envolto, mas também identificado com o sofrimento deste mundo. Nos quase impossível ter uma ideia da revolução que o cristianismo provocou nas relações do homem com Deus. Durante séculos se acariciou a ideia de um Deus intocável. Agora se descobre a um Deus que se submete a tudo que os homens devem submeter-se. Segundo, agora, isso conduz a dois resultados. Confere a Deus a qualidade da misericórdia. É fácil ver por quê. Porque Deus entende. Alguns vieram uma vida protegida de todo ímpeto de tormenta. Outros uma vida fácil, sem as tentações que acussam aqueles para quem a vida não foi tão fácil. Outros têm um temperamento e uma natureza fácil de dominar. Outros têm o coração ou as paixões ardentes, que fazem com que, para eles, a vida seja perigosa. O homem que vive protegido é de uma natureza não inflamável, dificilmente atende porque os outros caem. Sente-se vagamente aborrecido e contrariado. Não pode, senão, condenar o que não é capaz de entender. Mas Deus conhece tudo. Conhecer tudo é perdoar tudo. De ninguém é isso mais verdade que de John Foster. Narra em um dos seus livros como certo dia, ao voltar para casa, encontrou a sua filha desfeita em lágrimas frente à rádio. Perguntou-lhe por quê. Soube que o informativo desse dia continha a oração. Os tanques japoneses entraram hoje em Cantão. A maioria das pessoas terão ouvido esta notícia sem o mais mínimo sentimento de condolência.
Os estadistas talvez a terão escutado com um sentimento de lúgubre pressentimento. Para a grande maioria teria sido indiferente. Por que então a filha de John Foster se desfazia em lágrimas? Porque justamente tinha nascido em Cantão. Para ela, Cantão significava uma casa, uma ama, uma escola, uns amigos e um lugar muito querido. A diferença consistia em que ela tinha estado ali. O ter estado ali faz toda a diferença. E não há nenhum âmbito da experiência humana do qual Deus não possa dizer: eu estive ali. Quando temos uma história triste e lamentável de contar, quando a vida nos ampara nas lágrimas do sofrimento, não dirigimos a um Deus que seja absolutamente incapaz de entender o que nos aconteceu. Vamos a um Deus que esteve ali. Esta é a razão por que, se podemos expressar desta maneira, para Deus é fácil perdoar. Terceiro e último, torna Deus capaz de ajudar. Ele conhece nossos problemas porque passou por eles. A pessoa melhor para nos brindar informação e ajuda numa viagem é a que já fez antes a travessia. A pessoa melhor para nos ajudar a suportar uma enfermidade é a que passou por ela. Deus pode ajudar porque conhece tudo. Eis aqui, pois, a tremenda verdade. Jesus é o sumo sacerdote perfeito porque é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, porque conheceu nossa vida, pode nos brindar simpatia, misericórdia e poder. Ele trouxe Deus aos homens e pode levar os homens a Deus. E eu encerro com 2 racional para este último dia. Grande sumo sacerdote, tratando-se de participar do reino de Deus, Jesus é o único capaz de transportar alguém do reino das trevas para o reino dos céus. A figura do sumo sacerdote, tratada aqui neste último dia, recebe a ênfase especial nessa epístola. Porém, quando é atribuída a Jesus, lhe é acrescentada a distinção. Grande, pois, ele não é mais um sumo sacerdote que penetrou o santo dos céus para pedir perdão dos pecados do povo. Cristo é o Filho de Deus, o sacerdote perfeito e eterno, que penetrou o lugar santíssimo e abriu acesso ao Pai, para sempre, rasgando a cortina do templo. Apenas ele tem poder para dar perdão, conceder graça, favor não merecido e exercer misericórdia, ter compaixão e poupar da condenação merecida a todos os que a ele pedirem. E também cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Vamos lá. Porque Cristo se compadece das nossas fraquezas. Podemos chegar com confiança ao trono celestial. Sabemos que nossas orações e petições são bem acolhidas e ouvidas pelo nosso Pai Celestial. É chamado o trono da graça porque dele flui o amor, o socorro, a misericórdia, o perdão, o poder divino, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, o fruto do Espírito Santo e tudo de que precisamos em todas as circunstâncias. Uma das maiores bênçãos da salvação é que Cristo agora é o nosso sumo sacerdote, conduzindo-nos até a sua presença pessoal, de modo que sempre podemos buscar a ajuda de que carecemos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Chegamos ao último dia deste grande propósito em orações. Pedimos, Pai, para que o Senhor esteja conosco neste momento da adversidade. Pedimos que afaste de nós todo o medo que assola o planeta. Pedimos para que o Senhor nos fortaleça cada dia mais. Pedimos para que nos fortaleça para que não sejamos tentados além do que o Senhor possa permitir. Pedimos para que o Senhor afaste o espírito do medo, o espírito da morte, o espírito da arrogância, da invalidez. Pedimos para que o Senhor, já que esteve tão próximo de nós,
sentiu na pele a nossa dor, as nossas frustrações, ansiedades, medo, para que possa nos restaurar neste momento da pandemia e assim nos fortalecendo para que possamos ajudar mais irmãos e irmãs. Louvamos e agradecemos o seu santo nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.